paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis, do quarto trimestre da CPAD. E, gente, a gente está estudando em 2019 um assunto muito importante na nossa classe aqui sobre algo voltado para a escatologia. E hoje a gente vai aprender algo muito importante na Escola Bíblica Dominical. Vamos compreender que a morte é um estado intermediário da alma. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos. Gente, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus. Deixa aí também o seu comentário, gente boa. Eu fico muito feliz quando você deixa aí o seu comentário. Pega essa lição, joga nos grupos do WhatsApp aí, todo mundo da igreja, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa no canal. Vamos que vamos, vamos estudar juntos a palavra de Deus em nome do Senhor. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante na disciplina de escatologia. Vamos estudar um tema importante aqui na nossa classe, que a morte é um estado intermediário da alma. A gente vai compreender também outra visão a respeito da nossa mensagem escatológica. Nós entendemos que a escatologia ela acontece de forma universal para todos. Cristo vem para arrebatar a sua igreja de forma geral, isso aqui a gente já entendeu e vamos estudar ainda mais nesse trimestre, mas entendemos também que a morte também é um meio escatológico, que Deus chama os seus servos para si. É importante você iniciar a sua lição pelo texto bíblico, pela palavra de Deus, você é servo da palavra. Não se esqueça também de apresentar aos seus alunos os objetivos específicos dessa lição, e a lição de hoje tem 4 pontos que a gente vai trabalhar junto aqui na Escola Bíblica Dominical. Então vamos que vamos? O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na EBD: a morte para os que creem. Aqui a gente precisa entender, nesse primeiro ponto aqui da classe dos juvenis, que estamos trabalhando um argumento escatológico, estamos trabalhando também uma doutrina que nós entendemos à luz da palavra de Deus. Então, como a morte é tratada para aqueles que acreditam em Jesus, para aqueles que são servos de Jesus. Isso também é um meio escatológico de Deus chamar os seus servos. Gênesis 35, 18, nós encontramos uma passagem bíblica onde as escrituras demonstram que a morte física é o findar da vida aqui na terra. Outra passagem também que nos ajuda a entender isso está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 14. Mateus capítulo 10, versículo 28 faz questão de dizer também que a morte física aqui é a separação, é um estado de separação do humano para a presença de Deus. E Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, capítulo 3, versículo 20 e 21, ele faz questão de dizer que essa mudança, que essa morte, é esse levar do cristão para a presença do Senhor. Então, o método, o meio que o cristão acredita é que a morte, na realidade, ela é vista como algo passageiro. Ela é vista como esse método escatológico que Deus tem para chamar os seus servos para si. É claro que aquela morte que não é causada pelo suicídio, por exemplo, mas é a morte que é causada por eventos naturais, por doenças, por acidentes que acontece. Quando o cristão é chamado pelo Senhor, essa morte é vista pela palavra de Deus como algo que Deus chama os seus servos para si. Existem outras religiões que acreditam de forma diferente. Existem outros pensamentos, por exemplo, que defendem que aquele que morre, ele passa por algumas fases nessa transição da morte para a vida eterna. Por exemplo, a doutrina católica faz questão de dizer que aquele que morre, ele então agora passa a ir para o purgatório, para que no purgatório ele se purifique, ele se arrependa para o estado melhor diante da presença de Deus. Nós não acreditamos nesse tipo de doutrina. A doutrina espírita acredita que agora, quando a pessoa morre, ela então passa para a fase da reencarnação.
para que aquela pessoa, aquela alma, volte a viver e se purifique mais uma vez até o ponto dela alcançar o estado de luz. Nós também não acreditamos nesse tipo de doutrina. E existe outra crença defendida também por outras denominações que falam a respeito do sono da alma. É aquela crença que diz que quando a pessoa morre, então ela passa a dormir e aí ela está no estado eterno de sono da alma. Nós também não acreditamos nesse tipo de doutrina. Finalizando aqui o primeiro ponto da nossa lição, nós vamos trabalhar ainda mais sobre isso, sobre esses argumentos que estamos defendendo para você. Então, apresente para os seus alunos a ação do tópico 1 e vai então para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a morte física e espiritual. Como a visão escatológica trabalha então essa visão de morte física e espiritual à luz da palavra de Deus? Esse é o segundo ponto da nossa lição aqui da classe dos juvenis. Lucas capítulo 12, versículo 4, nós encontramos na Bíblia que a Bíblia trata de forma diferente a morte física e a morte espiritual. A palavra de Deus diz que a morte física é o término da vida do corpo, o corpo biológico, esse corpo de barro que nós possuímos. E de acordo com Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, esse corpo de barro, ele volta para o pó da terra e o espírito então vai para Deus. E de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito que a morte ela é resultado do pecado. A morte desse corpo físico, essa morte ela é resultado do pecado cometido pelo homem. E de acordo com Romanos 5,12 está escrito que essas consequências são geradas para toda a raça humana. E aqui, à luz da palavra de Deus, nós entendemos também, de acordo com Romanos, capítulo 5, versículo 12, que a morte espiritual também é resultado da consequência do pecado, da influência da desobediência, desse afastamento da presença de Deus. A morte física nós já entendemos, agora a espiritual é resultado também daquilo que praticamos em pecado. Isaías 59:2 traz essa ideia que a morte espiritual tem outro detalhe, é esse afastamento do espírito da presença de Deus. Então, esse afastamento é, na realidade, uma morte espiritual que te afasta do Todo-Poderoso, que te afasta da presença de Deus. Essa morte espiritual é pior do que a morte física. E aqui a gente precisa entender que nós precisamos tomar as nossas decisões de servir a Cristo ainda em vida, servir ao Senhor ainda em vida, colocar a nossa vida na presença de Deus ainda em vida, porque após a morte não teremos condições nenhuma para fazer isso, para tomar essa decisão. Finalizando aqui o segundo ponto, apresente aos seus alunos a ação do tópico 2 e vá para o terceiro ponto da sua lição, que vai tratar sobre outro assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O estado intermediário, esse é o terceiro ponto. Como os cristãos acreditam nessa visão de estado intermediário? Como a gente crê, à luz da palavra de Deus, nessa visão escatológica a respeito desse aspecto, que é diferente, por exemplo, da doutrina católica, que acredita no purgatório, da doutrina espírita, que defende que o ser humano ele passa então por uma restauração e um renascimento, a reencarnação. A gente não defende isso. Ou até mesmo daquela doutrina que defende o estado do sono da alma. Como a gente crê no estado intermediário à luz da palavra de Deus? A doutrina do estado intermediário, ela ensina que aquele que morre a morte física, ele então passa a aguardar a ressurreição dos mortos em Jesus. De acordo com Daniel, capítulo 12, versículo 2, está escrito que aquele que morre em Jesus, aquele que morre diante da presença de Deus, a sua alma, o seu espírito estão em um estado intermediário, aguardando o grande dia da ressurreição. De acordo com Mateus, capítulo 10, 28, você percebe que aqueles que morreram em Jesus estão aguardando a ressurreição
para o arrebatamento da igreja diante desse estado. Aqueles que permaneceram fiéis a Deus estão nesse estado intermediário aguardando a ressurreição para o arrebatamento da igreja. Aqueles que morreram sem Cristo são enviados então para o Sheol, ou em grego o Hades, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 8 a 10. O Sheol, o Hades, é um lugar de tormento trabalhado e realizado na vida daqueles que não aceitaram a Cristo ainda em vida. Lucas 23:43 está escrito que aqueles que morreram em Jesus são levados para esse estado intermediário que é conhecido como o paraíso diante da presença de Deus. Filipenses 1:23, Paulo também afirma que esse lugar é real, feito para aqueles que aceitaram a Jesus e morreram em Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, o próprio apóstolo Paulo diz um mistério de Deus, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados no dia do arrebatamento. Então estamos entendendo que a doutrina cristã, a doutrina evangélica, na visão escatológica, trabalha esse estado intermediário que é conhecido pela Bíblia como o paraíso para aqueles que morreram em Jesus. Também uma doutrina escatológica. Aquele que morreu sem Jesus, ele então é enviado para o Sheol, um estado de tormento, até o julgamento eterno. Finalizando aqui o terceiro ponto da sua lição, apresente a ação do tópico 3 e avance então para o quarto e último ponto da sua lição aqui da classe dos juvenis, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a morte eterna. A gente precisa entender isso aqui para poder apresentar em sala de aula para os nossos alunos. Mateus capítulo 8, versículo 12, está escrito que a morte eterna ela é realizada para aqueles que morreram sem Jesus. E esse estado é um estado de tormento, é um estado de choro e ranger de dentes. Mateus 13, 45 e 50 também falam a respeito desse estado da morte espiritual. Então, local de tormento, de tristeza, de perseguição e de dor para aquele que morre sem Jesus. E é por isso que a palavra de Deus faz questão de dizer que todas as decisões que tomamos aqui na terra são importantes. Quando você decide em servir a Cristo agora, em vida, você está assinando aí a sua redenção, colocando ela diante do Senhor, pedindo ao Senhor para assinar o seu passaporte. Gente, que Deus em Cristo venha abençoar você na ministração de hoje. Finalizando aí o quarto ponto, apresente para os seus alunos a ação do tópico de número 4 e é claro que a gente já está comentando a próxima aula desse trimestre, a terceira, tá? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço e te vejo aqui em nome do Senhor.